Salmo 19 diz assim: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Ora, o céu tem boca? Não, ele não tem. O céu fala? Não, ele não fala. Mas ele proclama a glória de Deus. A mensagem de hoje, ela traz uma verdade que muitas vezes parece que quer se apagar, que Deus, ele fala conosco. Deus sempre está pronto para falar conosco, mas nós precisamos estar preparados para ouvir a voz de Deus. Essa é a questão. Se você tivesse que deixar um recado para alguém que fosse chegar na sua casa e você não tivesse como entregar pessoalmente para essa pessoa, e não tivesse ninguém para entregar esse recado para essa pessoa, como você deixaria esse recado? Pode responder. Como? Escrito. Muito bom. Ora, Deus deixou a Bíblia escrito, sim ou não? Glória a Deus. Você tem a voz de Deus aqui, sim ou não? Sim. Se sim, diga amém. Amém. Tá. Porém, demoraria muito tempo para que fosse traduzido em outros idiomas, e ainda há pessoas que não sabem ler. E se você tivesse esse problema, como você deixaria esse recado? Pode responder. Ninguém sabe? Por figuras, né? Por ilustrações. Então, quando Deus ele está falando que os céus, ele proclama a glória de Deus, ele está dizendo que não é, às vezes, nem preciso palavras. Às vezes uma figura, uma ilustração pode mostrar o quanto Deus é poderoso, sem nenhuma única voz. Eu poderia deixar um desenho mostrando que eu fui comprar pão. Há exemplos disso, por exemplo, que tem desenhos do Egito e de outros povos que até hoje são estudados por estudiosos, e eles sabem o que eles pensavam, o que eles faziam, como eram as táticas de guerra deles, sem saber nem a linguagem desses povos, apenas pelas figuras. Só que o homem do mundo entende isso, e muitas vezes o homem cristão não consegue olhar o céu e ver o quanto Deus é glorioso. Ora, veja bem, não é preciso nada extraordinário, sabe, visualmente acontecendo para que você possa ouvir a voz de Deus. Não é preciso. Deus, ele pode falar com você desde que você esteja com o seu coração preparado para ouvir a voz de Deus. Você tem que estar pronto para ouvir a voz de Deus, tem que estar preparado, tem que estar sedento para ouvir a voz dele. E se você estiver sedento, eu digo a você que se você sair numa noite e você olhar para o céu, olha, você olhar essa grandeza, essa magnificência, essa glória maravilhosa, o quão imenso é o céu, você vai sentir a presença de Deus só de olhar para cima. Glória a Deus. Só de olhar para cima. Toda vez que eu olho para o céu, eu falo para minha esposa, como o céu é glorioso. Já parou para ficar olhando para o céu? Já olhou para o céu? As nuvens, é tudo tão grandioso. Eu penso, já pensou um homem caindo de lá de cima? O que é um homem comparado a tudo isso? Olha como Deus é grandioso. Então o homem, se ele olhar para cima, ele vai ver como Deus é poderoso. O inimigo, ele sabe disso. Ele sabe. E ele sabe de uma forma que o cristão, ele não apercebe isso, mas o diabo, ele consegue destruir grande parte da juventude através de mensagens subliminares.
Ele fala: já que eu não posso falar com essa criança, eu vou colocar um desenho, no meio do desenho eu vou colocar uma figura, eu vou colocar uma fruta na forma de um sexo, alguma coisa, e eu vou conseguir entrar dentro da cabeça dele, porque a figura vai falar. Mas o cristão, ele anda por aí meio abobadão, ele não consegue ver, sabe? Olha só, você olhou para o céu hoje, você viu que glória, que coisa linda, como o nosso Deus é grandioso. Só de você olhar, você recebe o recado de Deus. Aleluia. Você olha como a figura, ela fala que Deus, ele falou com Daniel, mostrando a ele leão com asa, que era qual reino, igreja? Leão com asa. Que reino simbolizava? A Babilônia. Então, por figuras, leão com asa, né? Urso, simbolizando ali os persas, leopardo com asa, os gregos, tudo aquilo ali simbolizava impérios, mostrando figuras. Veja como só de olhar algo, você tem uma referência de alguma coisa. Um exemplo que eu dou: o faraó, ele viu espigas feias, 7 que simbolizava 7 anos de miséria, espigas bonitas, viçosas, que simbolizava 7 anos de fartura. 7 vagas magras, que simbolizava 7 anos de miséria, de fome. Vacas gordas, viçosas, que simbolizava 7 anos de fartura. Apenas uma figura. Você olha, por exemplo, na parede. Olha só, você vai ver que tem um significado, tem um objetivo essa ministração aqui. Você olha na parede, você vê uma caveirinha vermelha, não tem nada escrito lá. Você põe a mão lá, no que está lá dentro, alta tensão, está escrito um texto enorme, a tensão que é, né, quantos quilowatt tem, ou tem só uma caveira? Só tem uma caveira, e você não põe a mão lá. Você passa na pista, você vê na placa lá animais, você falou: aqui tem animais silvestres que atravessam. Apenas uma figura já mostra uma mensagem. Quando alguém olha para mim e para você, às vezes nós não precisamos falar, nós não precisamos de abrir, às vezes, a Bíblia para a pessoa. Isso é muito bom, muitas almas foram ganhas assim. Mas às vezes você abre as Escrituras e você fala, e às vezes você não tem a Bíblia, mas a pessoa vê você passando, e ela, a figura, a sua forma, a sua conduta, a maneira de como você é, evangeliza essa pessoa. Eu lembro que o irmão Fábio me contou algo que eu nunca esqueci, que passava um homem e convidava outro homem: vamos para a igreja hoje? E ele falava: primeiro eu vou terminar de ler meu livro, e quando eu terminar de ler meu livro, aí eu vou ver se eu vou ou não, aí você pode me convidar. Lembra disso? Você me contou? Aí o homem passava: estou lendo meu livro ainda. Passava lá: vamos para a igreja, eu estou lendo meu livro ainda. Até que chegou um certo dia que eu terminei de ler meu livro, agora eu vou para a igreja com você. Mas afinal de contas, que livro você estava lendo que eu não via nada na sua mão? Eu estava vendo a sua vida. Você era o meu livro. Nós olhamos para o céu e temos um recado da grandeza de Deus. Quando a pessoa olha para nós, você pode ler a Bíblia inteira para ela, você pode ler versículos para ela, mas se ela olhar na sua vida e ela não vê isso, dificilmente você vai levar essa pessoa para a igreja. Isso vai pesar muito, porque quando ela vê você, ela tem uma mensagem. Quando eu olho para o céu, eu tenho uma mensagem. Porque quando eu olho para aquilo, eu tenho uma mensagem da glória de Deus, que aquilo é obra de Deus, e as nossas obras, elas vão falar, mesmo que não seja no idioma, ela vai falar pela aparência. Quando Deus, ele falou com o apóstolo Pedro, que ele quis, quando o Cornélio mandou chamar Pedro, ele estava lá na casa do Simão Curtidor, ele estava numa situação de êxtase, era a hora da comida, ele olhou para o céu, ele viu 4 lençóis
cheios de animais quadrúpedes e impuros que a lei não permitia vindo, e ele ouviu uma voz que dizia: mata e coma. Repare, os animais no lençol eram impuros, foi mandado comer aqueles animais. Jamais entrou algo impuro ou comum. Não diga que é comum e impuro aquilo que eu purifiquei. Aqueles animais impuros simbolizavam eu e você, que fomos purificados pelo sangue da nova aliança, pelo sangue que foi derramado de Jesus Cristo. Então nós podemos tirar uma mensagem apenas de uma figura, né? De uma figura. É impossível uma pessoa dizer: Deus nunca falou comigo, porque Deus fala. Deus fala. O coração do homem tem que estar preparado para ouvir a voz de Deus. Ele fala. Se você olhar para a vida de um servo de Deus, Deus vai falar. Se você olhar para o céu, Deus vai falar. Porque Deus, Ele fala no silêncio, Ele fala na palavra, Ele fala na profecia, Ele fala no louvor, Ele fala em sonhos, Ele sempre fala. Mas às vezes o homem, ele está tão impedido, sabe? Ele está tão entujado de alguma coisa, tem algum bloqueio, que ele não consegue ouvir a voz de Deus, não consegue. A ministração vem e não ouve na ministração. Pode falar por profecia, não ouve por profecia. Não consegue ver a mudança que tem do que era antigamente. Não consegue ouvir a voz de Deus. E Deus, Ele sempre fala. Deus fala. Glória a Deus. Até mesmo as pessoas que nunca foram evangelizadas, Deus fala com elas. Aí eu vou pedir para você abrir. Abre lá em Romanos 2. Talvez seja uma dúvida sua, né? E a pessoa que nunca recebeu uma palavra, como que fica essas pessoas? Romanos capítulo 2, versículo 12. Romanos 2,12 diz assim. Romanos 2,12. Se não achou, pode me acompanhar. Porque todos os que sem lei pecaram, ou seja, todos que nunca ouviram a palavra, que pecaram, sem lei também perecerão. Opa, como? Deus é justo. Continua. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Para aí, não continua. Olha para mim agora. Você está ouvindo a palavra de Deus? Sim ou não? A Bíblia diz que isso não é o suficiente para você ser justificado. Não é. Por isso que às vezes você ouvir, mas continua. Mas os que não praticam a lei, vou ler de novo o 13, tá? Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam hão de ser justificados. Ou seja, você ouve, você não pratica, não adianta nada. Você ouve, você pratica, você é justificado. Versículo 14. Porque quanto aos gentios que não têm lei, e aqueles que nunca ouviram, e aqueles que nunca foram evangelizados, e aqueles que não têm Bíblia, fazem naturalmente as coisas da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo-os. Então quer dizer que a pessoa que nunca ouviu, Deus já falou com ela. O 16 diz: no dia em que Deus há de julgar por Jesus Cristo segundo o meu evangelho. Quer dizer que não vai ser nem ser pela lei, vai ser segundo o evangelho. E a pessoa já tem dentro dela
ela já tem ali escrita nela. Se ela for fazer algo de errado, dentro dela vai acusar: olha, isso não é certo. Então, o que eu preciso para ouvir a voz de Deus? Eu preciso querer ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus, ela está somente de eu olhar para o céu, de eu olhar para a vida de um servo de Deus, ela já está dentro de mim, porque Deus, quando fez o homem, é a sua maior obra-prima. Ele fez o homem, ele deixou a sua assinatura. Dentro do homem está a vontade de Deus. Deus já falou com o homem, nós temos a palavra de Deus, então nós temos que querer ouvir, querer saber a palavra de Deus. Essa é a grande verdade. Glória a Deus, Só que Deus, ele manda constantemente: olha para o céu, olha para o céu. E sabia que há várias passagens da Bíblia que faz referência ao céu, para que nós venhamos aprender. Uma das mensagens que o céu pode passar, se você olhar para o céu, se você olhar para o céu, o que você vê? A grandeza. Então vai para Isaías 55:9. Vamos ver uma das mensagens que o céu passa. Isaías 55, versículo 9. Versículo 8, diz assim, se não achou pode me acompanhar: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quer dizer que só de eu olhar para o céu, eu vou ver que os planos de Deus para a minha vida são maiores do que aquilo que eu penso que é, do que aquilo que eu imagino que é. Porque tantas vezes que chega alguém que Deus está usando, ou Deus fala na palavra, e nós já não acreditamos mais. A nossa fé muitas vezes ela já está um pouco meio por causa das pancadarias, por causa da dificuldade. Você ouve, você dá aquele amém amarelo, sabe? E aí você pensa: não, olha, eu acho que Deus tem isso aqui para mim, eu acho que é isso aqui que Deus quer para mim. Mas aí o Senhor fala: olha para o céu e tira de lá o recado que eu quero deixar para você. Qual é o recado? Que o caminho e o pensamento, os planos de Deus são maiores, e não são os nossos pensamentos, não são os nossos caminhos. O dele sim é maior, os nossos, não é esse, mas Deus tem coisas maiores para a nossa vida. Só de olhar para o céu, só de olhar para o céu, só de olhar para o céu. Uma vez, eu vou contar algo para vocês aqui. Uma vez eu fui numa vigília, e a vigília é cheia de coisas, sabe? Tem coisas que você vê que é coisa de Deus, tem coisas que você vê que é coisa do homem, né? E aí teve um servo de Deus lá, que ele falou assim: Deus falou comigo quando eu estava vindo para a vigília de ônibus. Eu olhei para o ônibus e eu vi um comprimido. O ônibus virava, o comprimido ia para a direita. O ônibus virava para lá, o comprimido ia para a esquerda. Virava e ia para a direita. Então Deus falou no meu coração, acredite se você quiser, assim está o meu povo. Uma hora meu povo está lá embaixo, outra hora meu povo está lá em cima. Uma hora meu povo está correndo atrás da bênção, corre para cá, corre para lá. Meu povo está confuso, está desse jeito. Eu fiquei pensando: será, meu pai? Através de um comprimido? Eu falei: creio que sim, Deus pode falar. Através de um comprimido. Já imaginou você pegar um comprimido e colocar dentro do ônibus e falar: agora eu vou evangelizar vocês, presta atenção nesse comprimido, e daqui a pouco eu vou tirar uma palavra disso aqui. Nós, às vezes, não precisamos de tantos argumentos. 50 folhas de estudo, tudo feito na Apple, meu computador de última geração, tirei tudo do hebraico, do grego, tudo certinho. E às vezes eu falo: eu vou evangelizar hoje. O que você está levando? Eu estou levando um pouco de barro. O que você vai fazer com isso? Eu vou evangelizar. Como? A palavra do Senhor diz que lá em Jeremias o Senhor falou: desce a casa do oleiro, Jeremias. Desce a casa do oleiro. Jeremias desceu à casa do oleiro, um homem comum. Não era Deus que estava lá, não. Era um homem comum, era um oleiro, uma pessoa que erra.
Aí Deus falou: observe ele trabalhar. E quando ele trabalhava, ele estava tentando fazer um vaso. E quando ele tentava fazer um vaso, o vaso quebrava. E aí Deus falou: prestou atenção, Jeremias. Deus está falando aqui hoje. Você está prestando atenção no que é que Deus está querendo falar com você aqui hoje? Prestou atenção, Jeremias? Eu posso fazer igualzinho aquele oleiro está fazendo. Vocês é aquele barro, é aquele vaso. Da mesma forma como ele tentou fazer o primeiro, não deu. Tentou fazer, eu posso fazer igualzinho. Posso fazer um outro vaso. Sendo que eu quis fazer assim com vocês, mas vocês quebraram na minha mão. Deus, Ele usou situações muitas vezes comuns, que o homem não presta atenção, para poder trazer uma mensagem poderosa. Deus está falando aqui que muitas vezes o servo de Deus, ele está perdendo a mensagem de Deus, ele não está prestando atenção, e Deus está falando. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus está falando. Deus pode falar por um comprimido, lógico que Deus pode falar por um pouco de barro. Deus falou por outras situações. Deus falou quando Elias estava orando, e ali ele ia e voltava, e na 7ª vez ele viu uma pequenina nuvem no céu de Israel. Ele falou: deixa uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí Elias já falou: então vai, desce, avisa Acabe, a chuva vai pegar ele. E já logo veio uma abundante chuva sobre a terra. Uma pequena nuvem. Aleluia. Quando Deus, Ele vem para falar conosco, lembra de Elias? Elias dentro da caverna. Primeiro vem o vento que estourava as penhas, as pedras. Olha, se fosse numa época um povo que vai para o monte, ai Deus, Aí disse: o Senhor não estava no vento. Aí depois veio o terremoto. Se fosse o povo do reteteu, ai Deus, saía no monte, ai Deus. O Senhor não estava no terremoto. Aí vem uma voz suave, uma voz mansa e delicada. Elias se envolveu na capa, saiu, e aí vem a voz: que fazes aqui, Elias? Mostrando que o homem muitas vezes quer um Deus que grita, e não consegue ouvir o sussurro de Deus no teu coração. Não consegue ouvir a voz de Deus quando Ele fala através dos céus, das suas obras, do Evangelho, através de situações que muita gente não percebe. Tem que ser muito espiritual para receber uma mensagem no silêncio. O homem não consegue perceber. E eu te falo uma coisa: quem não consegue ouvir a voz de Deus no silêncio, no sussurro, ainda que Deus gritar aos ouvidos, essa pessoa nunca vai ouvir a voz de Deus. Jó 26:14. Jó 26:14. Quem não achou pode me acompanhar. Diz assim: tudo que Deus criou, tá? Tudo que Deus, vou ler o 13, só para você entender, ó. Pelo seu espírito ornou os céus, a sua mão formou a serpente enroscadiça. Vou ler de novo. Pelo seu espírito ornou os céus, ou seja, enfeitou os céus. A sua mão formou a serpente enroscadiça. Eis que isso são as orlas dos seus caminhos. E quão pouco é o que tenho ouvido dele. Talvez seja escrito aí, o sussurro de Deus. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Né? Talvez a sua tradução esteja mais assim: que isso é o sussurro de Deus, que nós não conseguiríamos ouvir a sua voz, o seu poder de trovão, que isso é o sussurro de Deus. Quem não consegue ouvir Deus falar no silêncio? Quem não consegue ouvir o sussurro de Deus, ainda que Deus gritar aos ouvidos, a pessoa não ouve. Eu tenho experiência com isso. Você pode falar, você pode explicar, você pode abrir a Bíblia, não adianta. Não adianta, mas quando nós queremos ouvir a voz de Deus, olha, Deus se Ele fala em coisas simples que a pessoa não ouviria de uma outra maneira, e quando a pessoa não quer ouvir, lembra de Balaão? Deus usou uma jumenta, mesmo assim não quis ouvir. Usou uma jumenta, mesmo assim não deu ouvidos. A jumenta falou. Já viu um animal falar? Já viu um cachorro falar? Não. Imagina um animal falando. Já era mais que o
o suficiente para falar o quê? Como você está falando? Mas mesmo assim, o profeta, indo em busca de outras coisas, em busca dos seus interesses, estava surdo para ouvir a voz de Deus e não conseguia ouvir. Mas quando você abre teu coração, quando você quer ouvir, quando você está sedento, você sai com o recado de Deus dentro de você. Aleluia! Amasso, calamassai e calabassubiandecai. Há inúmeras situações. Eu disse que ia ser breve. Eu já estou olhando aqui, já estou vendo que já está correndo o tempo, né? Que Deus, eu vou citar, que Deus usou, por exemplo, olha para o céu, Abraão. Abraão olha para o céu, quantas estrelas. Imagine Deus falando assim com você: se você pode contar, vou multiplicar a tua semente dessa forma. Olha para a areia, olha para o pó da terra, se você pode contar, assim será a sua descendência. Quando ele falou, olha para o céu, como o céu mais alto, olha como Deus está falando: olha, você tem planos, meu filho, tem planos, minha filha, pois os meus planos, está falando com a igreja agora, são maiores do que aquilo que você tem pensado, são maiores do que aquilo que você tem relutado, tem pensado. Meus planos são maiores, como os céus são maiores, são mais altos do que a terra. Deus está falando, Ele mostrou as estrelas para poder falar. Ele poderia ter falado a Abraão: olha, a descendência sua vai ser enorme. Não, olha para as estrelas. Deus está falando: olha, nós podemos ganhar almas, às vezes fazendo uma ilustração. E eu não estou falando de objeto de culto, eu não estou falando de imagem, escultura, mas eu estou falando que é possível ganhar almas de uma maneira inteligente para Deus. Lucas 13:34, a Bíblia diz, não precisa abrir, que quando Jesus estava entrando em Jerusalém, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas, os que se foram enviados. Quantas vezes eu quis fazer como uma galinha faz, ajuntando os pintinhos debaixo das asas, mas tu não quisestes. Repare, mata os profetas, os que te foram enviados. Quantas vezes você pode ir até a pessoa, você pode falar: irmão, mas irmã, Deus está querendo fazer algo grandioso na tua vida, Ele está querendo transformar a tua história, Deus está querendo teu crescimento espiritual. Olha, está aqui na palavra, eu vim aqui trazer um recado, eu vim te mostrar um versículo. A pessoa não quer ouvir, não quer ouvir, porque ela está surda. Ela quer o que ela quer, e ela está surda a ouvir a voz de Deus, ela não quer ouvir. Mas quando você quer ouvir, quando a pessoa está sedenta, é possível você ganhar aquela alma apenas com a sua conduta. Glória a Deus. Às vezes, vou finalizar por aqui, eu acho que a igreja poderia fazer mais coisas. Muitas vezes eu passei, por exemplo, na praça, eu não vi o pastor lá. Eu já falei, quem ganha almas é a própria igreja. O pastor também ganha almas, né? Vocês vieram para a igreja, a gente foi trabalhando com vocês, né? Mas a igreja tem que produzir. A igreja não pode ser estéril. A igreja tem que ser ganhadora de almas. E muitas vezes eu passei na praça, tá? E muitos eu já ouvi falar, mas eu não tenho eloquência na palavra. Eu não sei falar direito, por exemplo, né? Eu não tenho como dar os argumentos, eu não tenho essa eloquência na palavra. Muita gente dá essa desculpa: eu sou tímido. Deus falou que eu não preciso nem falar muitas vezes. Eu passei ali e eu vi pessoas com cartazes, cartolina, com as mãos levantadas, escrito com caneta: Jesus te ama e quer salvar a tua vida. A própria igreja, os jovens, os obreiros, levantando os cartazes assim, ó, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha vida eterna. Passei ali uma vez, ali na praça da igreja católica, eu vi uma fita, uma linha amarrada nas árvores, com vários cartazes escritos: olha, Jesus é o único caminho, Jesus é o único, não há como chegar ao Pai, somente por Cristo se consegue a salvação.
eu não vi ninguém anunciando, eu não vi ninguém gritando, eu não vi ninguém com a Bíblia aberta falando, mas eu passei por ali e eu recebi a mensagem de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Não é preciso nem falar. Há outros meios, assim como Deus deixou o seu recado. Só de olhar para o céu, o firmamento anuncia as obras da mão de Deus. Eu também posso deixar um recado para quem atravessar aquela praça e a pessoa lê um versículo, e se ela estiver sedenta, se ela estiver passando por uma tribulação, se ela estiver sedenta, aquela mensagem vai entrar bombasticamente no coração e vai transformar aquela vida. A igreja muitas vezes está muito parada. Ela precisa atentar para isso. Não é preciso ser nem um fantástico homem de Deus, eloquente em palavra, conhecedor das Escrituras para ganhar a alma. Você pode fazer algo simples e você pode ganhar uma alma. Pode se colocar de pé em nome de Jesus. A igreja, ela pode fazer um teatro na praça, não tem problema nenhum. Ela pode fazer um teatro na igreja, ela pode convidar pessoas, desde que seja algo bíblico, ela pode fazer. É uma atividade que a igreja está fazendo, sem palavras. Você pode simular o arrebatamento, você pode usar palavras, você pode usar só figuras, você pode usar figuras e palavras. Da mesma forma como uma ceia, ela tem símbolos, sem palavras. Eu posso evangelizar sem palavras, e eu posso usar palavras. Não se cale, porque eu sei que o diabo não quer que você receba essa mensagem e que você aplique isso na sua vida. Ele quer que você continue levando uma vida meio que, desculpa, mais religiosa mesmo. Aquela coisa de que eu vou na igreja, aí eu ouço a palavra foi boa, depois eu vou para a igreja, passa um ano, passa 2 anos, passa 3 anos, não, Deus não quer isso. A igreja ela tem que ser fértil, ela tem que produzir, ela tem que ganhar almas. Se a igreja aqui ela não for para frente, há questões financeiras, sim, nós temos que atentar. Eu já falei, eu coloquei, está de pé, eu não vou mudar o que eu falei, mas também há questões de ganhar vidas. Todos são culpados, todos. Nós podemos mudar isso aqui. Nós podemos mudar a história dessa igreja, mas nós temos que sair daqui com essa mensagem no coração: não posso, porque Deus vai cobrar isso de mim. Ele deixou um recado, olha para o céu, olha as obras da mão dele. O Enem Romanos diz, lá onde eu estava olhando para vocês, fala que o homem é indesculpável, porque Deus mostra a sua glória na sua criação, nas coisas invisíveis e até nas coisas visíveis. Deus mostra em tudo aquilo que Ele fez. Se eu olhar, eu vejo Deus. Se o índio que nunca ouviu uma mensagem olhar para o sol, no final das contas, dentro do coração dele vai vir: mas quem fez o sol? Então ele vai saber que ele não pode adorar o sol, porque se ele vê que o sol é grandioso, existe alguém maior do que o sol que fez o sol. Deus, Ele fez de uma maneira que o homem vai ser indesculpável, não vai ter desculpa, porque Deus fala com todos, até com aqueles que nunca ouviram a mensagem. Já está gravada no coração, já está dentro de cada um, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Vamos produzir, vamos ganhar almas. Amém. Chega, né? Eu tenho certeza que você queria olhar para frente e ver uma fileira de pessoas aqui, sim ou não? O desejo explode, né, para fora. Ele é mais, até o sim é mais forte. Você queria ver? Sim ou não? Sim. Você queria olhar para trás? Você queria entrar, ter que apertar um pouco mais as cadeiras aí para poder entrar? Você queria que atrás de você tivesse uma família? Imagina uma família atrás de você: pai, o marido, a mulher, os filhos. Imagina ali do lado, ali você vê um conhecido seu. Olha quem foi ganho também. Olha, foi ganho na praça, foi ganho dentro da empresa. Olha essa pessoa, você imagina, a gente não falou nada, só levantou o cartaz. Olha, se você quiser receber uma oração, a pessoa veio. Uma vez passei em Campinas,
passando em Campinas, eu, o pastor Christian, estava lá naquela praça lá de Campinas, um monte de cartazes, lembra? A mensagem de Deus vem o poder do Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, primeiro, se você chegar, posso falar com você um pouquinho? Posso? Não, eu estou com pressa. Mas às vezes aquele momento, sai um momento exato, a pessoa passa, ela bate o olho, ela fala assim: eu preciso tanto de um abraço, eu fui esquecido, eu fui abandonado. Sabe, está lá aquele cartaz. Eu não estou dizendo que tem que ser igual, mas estou dizendo que você pode pegar essa ideia e você pode ganhar almas para o reino de Deus. Ganhar almas para o reino de Deus. Igreja, seja fértil. Igreja, gere filhos. Traga pessoas. O diabo está acabando com a vida das pessoas, está arrebentando com os jovens. Tem pessoas que morreram hoje, vão para o inferno, não vão sair mais de lá. Para lá ficarão por toda a eternidade. Não tem mais o que fazer. Deus, Ele vai trabalhar de uma maneira que Ele vai colocar pessoas no seu caminho se você quiser. Deus vai te usar. Não se sinta capacitado. Quem capacita é o Espírito Santo. Somente se sinta um voluntário. Se sinta, eu estou na mão de Deus. Usa a minha vida. Faz aquilo que o Senhor quiser. Mas traga almas. Me dá almas, senão eu vou morrer. Me dá almas. Peça almas a Deus. E Ele vai trazer almas nas suas mãos. E já logo a gente vai ter que sair daqui. O que entristece meu coração é saber, já preguei inúmeras mensagens como essa, e eu não vi nada disso acontecer.